Eu sou Isabela Martins e para essa oficina Doses de Chá Química nos Saberes do Sertão, nós do PIBID trouxemos 3 palestrantes. A doutora Maria Sandra Ramos Queiroz, que possui graduação em farmácia pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, mestrado em produtos bioativos e biociência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora horista da Fundação Educacional da região dos Lagos, é coordenadora na Unidade Estácio de Sá, em Cabo Frio, no curso de graduação em farmácia, e tem experiência na área de química, com ênfase em química dos produtos naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: biocatalisadores, fungos endofíticos e imobilização. Ela irá falar um pouco sobre a visão científica do potencial curativo dos chás. Então, é um prazer estar participando de um evento que fala sobre os saberes do sertão, da química dos chás presentes nesse bioma tão maravilhoso que é a Caatinga e o Cerrado. As plantas medicinais, elas têm uma utilização cultural muito forte, desde as épocas imemoriais, quando se fala na humanidade. Atualmente, o consumo dessas espécies vegetais tem aumentado bastante, devido ao alto custo dos medicamentos, dificuldade no acesso à assistência básica e uma própria tendência das pessoas preferirem os produtos naturais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 65% a 80% da população em países em desenvolvimento utilizam plantas medicinais e muitas vezes este é o único recurso para os cuidados básicos à saúde. Então aí a gente vê a relevância da química de produtos naturais, da química dos chás na vida da população. Uma das formas populares de utilização de produtos naturais, sem dúvida nenhuma, são os chás, além das garrafadas, que são também bastante comuns na população do Cerrado. É engraçado que só a forma de preparo faz com que sejam extraídos substâncias totalmente diferentes em uma mesma espécie vegetal. Enquanto o chá, você consegue extrair substâncias de alta polaridade, substâncias que podem ser extraídas tanto de folhas quanto de raízes. Nós temos as garrafadas, mais específica para folhas, e que a parte alcoólica dessas garrafadas permite a extração de substâncias um pouco de baixa polaridade em relação aos chás. Então daí nós vemos a riqueza que é até nas metodologias de extração de produtos naturais quando se fala do interior do Brasil. Agora eu pergunto a vocês, de onde vêm tantas propriedades que estão relacionadas com as espécies vegetais? Então a gente sabe que a planta, a espécie vegetal, todo mundo aí já estudou sobre fotossíntese, sobre a formação de substâncias nas espécies vegetais, mas nós sabemos que além desse metabolismo primário, que sintetiza o que é básico na espécie vegetal, nós temos a geração de outras substâncias que possibilitam a sobrevivência e adaptação da espécie vegetal no meio. E essas substâncias específicas têm propriedades terapêuticas que podem ser utilizadas em diversos casos pelo homem. Então a gente tem um metabolismo, esse metabolismo gera uma substância que é responsável pela defesa contra micro-organismos, contra a radiação V, contra herbívoros de uma forma geral, e aí essa substância apresenta uma riqueza estrutural, uma diversidade estrutural em relação à química, e aí ela pode ser utilizada pelo homem, inclusive por um efeito antibiótico. Dessa forma, a gente considera que o metabolismo secundário possibilita a geração de substâncias medicinais sobre a formação de diversos complexos, até mesmo
quando a gente fala a utilização de uma substância presente no chá, mesmo que não seja ofertado através de um medicamento, essa mesma substância isolada, nós sabemos que o efeito sinérgico junto com outras substâncias presentes nesse chá permite a melhoria da qualidade de vida de uma forma geral, não somente a amenização de um mal-estar ou outro. Nós temos diversos princípios ativos. No cerrado e na caatinga, em especial, as espécies vegetais são especialmente ricas em substâncias que são chamadas flavonoides. Essas substâncias apresentam uma atividade anti-inflamatória bastante pronunciada, atividade também antioxidante bastante forte, porque as espécies inseridas nessa região, elas precisam se proteger da radiação UV, que uma vez que o cerrado e também a caatinga apresenta um processo de incidência solar bastante intensa, assim como espécies também de saponinas, em que o nitrogênio e outras substâncias do solo são aproveitadas e são armazenadas nas raízes dessas espécies vegetais. Então, saponinas e alcaloides também estão presentes nessas espécies do cerrado de forma intensa, uma vez que os alcaloides eles servem tanto como hormônios como reservas de nitrogênio, e as saponinas, elas conseguem proteger as raízes dessas espécies que sofrem com a estiagem da deteriorização devido à presença de micro-organismos. Então, são espécies bastante interessantes e de uma riqueza, do ponto de vista químico, bastante pronunciado. Quando a gente pensa no uso benéfico para a saúde, nós temos desde das plantas até a fabricação de medicamentos. Mas o que leva à produção de medicamentos através das plantas é justamente o conhecimento popular. É aquilo que a comunidade nos diz sobre as espécies vegetais. Igual, a gente observa que, de acordo com a região, cada região do Brasil tem uma relação própria com o seu bioma, com as suas espécies vegetais, e retira dali possibilidades para a melhoria do seu bem-estar e da sua saúde. Então, o meu TCC, inclusive, foi baseado numa espécie vegetal, utilizada por minha família para doenças renais. E aí a gente conseguiu comprovar os efeitos dessa espécie vegetal no quesito de diurese, de aumento da capacidade diurética do indivíduo em si, e também diminuição de processos inflamatórios. Então, a gente conseguiu comprovar que realmente a nossa espécie vegetal apresentava um efeito biológico que corroborava com a sua utilização popular. Então, dessa forma, são feitas as descobertas e as possibilidades, a gente vislumbra novas possibilidades para a descoberta e fabricação de medicamentos, tanto se tratando de substâncias isoladas e substâncias específicas isoladas, quanto também através da produção de extratos. A gente tem um exemplo de uma planta adaptada, que é o chá de camomila, que tem efeito calmante. E dentro desse contexto de efeito calmante, nós temos outros medicamentos que foram provenientes desse estudo, da observação que a gente tem espécies vegetais que apresentam efeitos biológicos. Entre os calmantes naturais, nós temos os extratos de passiflora e de valeriana. Dentre os medicamentos para o fígado, é muito comum a utilização de extratos de boldo. Então, a gente observa que dentro da natureza são várias as abordagens que o ser humano ele pode utilizar para a sua cura e bem-estar. Existe possibilidade de utilização de plantas medicinais sem risco? Não, a gente está falando
de espécies que produzem substâncias químicas, que podem ter interações medicamentosas, que têm uma faixa terapêutica. Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. E todas as vezes que a gente observa a utilização de uma espécie vegetal por uma comunidade, o mais importante é catalogar, saber por que essa espécie é utilizada e direcionar essa espécie vegetal para um estudo aprofundado, uma vez que podem existir tantos efeitos adversos, colaterais inerentes ao uso dessa espécie vegetal, como também a interação entre plantas medicinais e alguns tipos de medicamentos, o que pode apresentar um grande risco para a população, para o paciente que faz uso concomitante de plantas. Então, pessoal, a gente pode usar plantas medicinais sem nenhum risco para a nossa saúde? A verdade é que não. Apesar de ser um produto natural, as espécies vegetais, elas são riquíssimas em uma diversidade de substâncias que podem ocasionar efeitos tóxicos, que também obedecem a uma faixa terapêutica, uma faixa de uso seguro. Então, quando eu tenho também... E aí, pessoal, quando a gente fala em plantas medicinais, por maiores que sejam os benefícios, a gente não considera que planta medicinal é isenta de risco. Por quê? Porque as plantas medicinais apresentam uma diversidade de substâncias químicas extremamente grande. Então, nós temos substâncias que interagem com antidepressivos, nós temos outras substâncias que interagem com medicamentos diuréticos. Então, é muito interessante que quando você for fazer a utilização de uma planta medicinal, seja uma planta que tem uma consagração em relação ao uso popular, ou seja, várias comunidades já faziam utilização dessa planta medicinal, ou que tem estudos científicos falando a respeito dessa espécie vegetal, que seja uma espécie vegetal que tenha segurança para ser utilizada. Além disso, muitas plantas medicinais têm efeitos sinérgicos com alguns medicamentos. Uma delas é o hipérico. O hipérico não deve ser tomado com a fluoxetina, com os inibidores da recaptação de serotonina, uma vez que pode gerar um quadro de síndrome serotoninérgica, que o indivíduo se apresenta em risco, com alterações fisiológicas, com estado de convulsão. Então, a utilização de plantas medicinais ela deve ser feita, mas sempre de forma segura. Além disso, para quem quer cultivar as plantas medicinais, para que seja constante a produção de metabólitos secundários, tem que se observar a temperatura. Então, com certeza, uma espécie vegetal que é cultivada na caatinga ou no cerrado não vai ter os mesmos metabólitos secundários de uma espécie cultivada em uma região de restinga, em uma região de Mata Atlântica ou da floresta amazônica, porque cada região ela proporciona uma produção diferenciada de metabólitos secundários. Então, isso é muito importante a gente observar também. Observar se eu quero cultivar a minha planta medicinal em casa, observar se o local apresenta grande trânsito de animais, observar a região dessa espécie vegetal que é utilizada pela literatura. Não adianta eu utilizar as folhas se a literatura diz que o metabólito secundário está presente nas raízes. Então, todos esses detalhes são importantes para que a gente observe um bom uso das espécies vegetais. Entre outros fatores como altitude, latitude, dependendo da região em que essa espécie é plantada, da umidade, a
deficiência de água, ela favorece a produção de alguns tipos de metabólitos secundários e pode prejudicar a produção de outros metabólitos secundários. A altitude também. Plantas produtoras de alcaloide, quando em baixas altitudes, aumentam os teores desses princípios ativos. Então, tudo isso deve ser observado. Então, além de buscar na literatura qual a região da planta utilizar, para que utilizar a espécie vegetal, se você deseja cultivar, você também tem que observar os fatores climáticos em que essas espécies. Espero que vocês tenham gostado da minha breve apresentação. E eu indico a vocês que estudem as plantas inseridas na região, nas pessoas que estão próximas a vocês, uma vez que no Brasil a nossa cultura de guarda de espécies vegetais, de guarda de conhecimento a respeito de espécies vegetais é extremamente realizado através da tradição oral, da tradição que passa de mãe para filho. Então, se os filhos não se interessam pelos conhecimentos da mãe e da avó, com certeza esse conhecimento se perderá ao longo do tempo. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos pelo convite e é uma satisfação estar com vocês hoje nessa manhã de sábado.